Olá pessoal, tudo bem? Esta é a aula de desenho 1 para designers, aula de número 7, eu sou o professor Paulo Vanucci. Nós estamos utilizando como referência a essa aula o curso de desenho da professora doutora Vânia Valente. Então, nós vamos falar então hoje sobre malhas planas. Algumas características dessas malhas possuem conceito de transformações geométricas, né? Então a gente modifica a forma, né, mediante relações espaciais que vão se caracterizar por mudança de posição no espaço, alteração do tamanho, conservando a forma e transformação da forma. Isso aqui vai acontecer principalmente, né, em malhas de eixo, em que você conserva a forma, mas altera o tamanho. Então, as malhas planas aqui, elas vão surgir do agrupamento de estruturas poligonais, cuja forma define o tipo de malha. Nós vamos definir as celas, que são espaços vazados, né, vazios. Quem limita esses espaços são os polígonos, também os vértices. A união desses polígonos vão ser os nós. Então, aqui, por exemplo, espaços vazados são as celas. Os nós são a intersecção, né, entre um polígono e outro, com os vértices. Então, nós temos os nós. No caso de malhas aleatórias, elas vão ser formadas pela união de pontos em um número infinito de formação. Exemplos nós temos aí na natureza, teias de aranhas, por exemplo, tá, que são malhas aleatórias. Nesse caso, os pontos vão pertencer ao mesmo plano e você vê vários pontos, né, que passam, por exemplo, de uma linha, que são unidos. Tá? As malhas aleatórias acontecem em vários exemplos na natureza. Então, exemplo claro disso são as colmeias das abelhas. Elas têm um comportamento previsível. Outro exemplo são as residências das andorinhas, né? Quando você olha todo o conjunto de residências, você vê um padrão como se fosse uma colmeia de abelhas, né? Então você vê aqui um certo padrão, tá? Então são malhas aleatórias também. Agora o conceito de pavimentação do plano. Então, pavimentar um plano é justapor polígonos, de tal forma que se cubra o plano sem deixar vazios e sem sobreposições. Tá? Então, a pavimentação do plano pode ser, por exemplo, ideal, tá? Como essa daqui que a gente está vendo, uma pavimentação ideal do plano euclidiano, que é uma subdivisão do plano em uma quantidade numerária de polígonos, como essa. Nós temos, por exemplo, pavimentações monoédricas, como essas daqui, essas figuras, ou uma pavimentação lado a lado, como essa figura aqui ao lado, certo? Aqui nós temos esse exemplo, né, de movimentação do plano, que você acha na internet, nesse endereço. Você pode fazer uma movimentação de acordo com sua vontade e você vai ter a mudança dos objetos nesse plano, certo? Então aqui você consegue modificar a posição do vértice, né, e consequentemente mudar a posição geométrica total da forma no plano. Pois bem, temos outros exemplos aqui, tá? Uma modificação geométrica, você vai encaixando uma na outra e vai tendo uma imagem final como essa. Exemplo comum de pavimentação no plano, né, que são aquelas calçadas que você encontra principalmente em praias, né, como esse exemplo aqui, ou em frente a igrejas, né. Aqui é um exemplo de pavimentação plano, né, aleatória. Você não tem uma dimensão
padronizada, né? E por fim, nós temos as malhas regulares. As malhas regulares, elas são formadas por um único tipo de polígono regular, por exemplo, um quadrado, um triângulo equilátero ou um hexágono, certo? Elas vão permitir a pavimentação do plano. A pavimentação do plano, você não tem nenhum espaço vazio aqui, tá? Todas elas se encaixam adequadamente umas às outras. Agora, existem polígonos regulares, por exemplo, pentágono, heptágono, octógono, que eles não se fecham quando você junta todos os elementos. Então, você vai sempre sobrar um pedacinho, né? Então, você não tem a pavimentação do plano se eles forem regulares. Sempre vão sobrar um espaço vazado aí. Outra característica da malha plana, né, é que ao redor do nó você tem a soma dos ângulos de sempre 360 graus. Já os polígonos regulares que não pavimentam o plano, né, você não tem a soma de 360 graus. Sempre sobra uma quantidade de graus. Aqui nós temos 14 tipos conhecidos de pavimentação do plano, utilizando pentágonos não regulares, né? No caso convexos, tá? Então você tem os 5 tipos de pavimentação de Karl Reinhardt, 1918. Então você tem esse exemplo aqui. Você tem esse outro tipo de pavimentação. Você tem os 3 tipos de Richard Kirchner. Você tem exemplo de Richard James, 1975. Você tem Marvin Reis, 1956 a 77. Então são exemplos de pavimentação no plano, tá? Os mosaicos, né? Então os mosaicos podem ser considerados malhas planas. Eles são formados pela repetição sucessiva de módulos, utilizando conceitos de simetria ou não. Então, a menor porção de uma malha vai ser chamada de módulo, conforme a gente viu em aulas anteriores, tá? Esse módulo pode ser considerado uma peça única, né? Por ser copiada, ela se encaixa infinitamente. Então, exemplo aqui, um módulo a partir de quadrados, tá? Então, eu vou construindo um objeto, e aí eu fecho esse objeto nesse módulo. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou dispor esses objetos, construir várias coisas diferentes, vou encaixar esses objetos dessa forma aqui, obtendo uma malha, certo? Mas eu posso variar a forma geométrica, né? E também as cores, triângulos equiláteros, obtendo essa figura que a gente está vendo aqui. Aqui, por exemplo, nós vamos criar, por exemplo, esse objeto. Vou mudar de cor e vou fazer o encaixe em várias formas diferentes. Então, eu vou ter aqui um módulo criado a partir de quadrados, obtendo uma malha final. Aqui, com triângulos, por exemplo, vou criando um objeto e aí transformo ele em um objeto único e aí eu gero a minha malha. Eu também posso variar, por exemplo, o formato das linhas de contorno, e aí eu vou ter uma sensação de que isso aqui é uma esfera, tá? Ou eu posso também variar as cores, né? Aqui é mais escuro, aqui é mais claro, também vario as formas das linhas, mas continua sendo uma malha. Olha esse daqui. Também aqui um outro exemplo de malha, um outro exemplo, e esse aqui um exemplo mais sofisticado, onde você pode criar linhas um tanto circulares, e aí você vem aumentando o tamanho do seu hexágono até mais próximo da pessoa que está visualizando aqui o objeto, e você tem esse formato.